Boa tarde, Santa Catarina, 12:30. Começa agora a versão SC de Jogo Aberto. Tô assim, com um falar risonho, Claudinei. Porque o nosso Cidinho é um poeta, né, cara? Esse é o poeta da Band. Quem fala o que não quer, também ouve o que não quer. É isso aí, quem fala o que não quer, ouve o que não quer, mas ouça o que você quer. Os destaques de hoje. Criciúma vence num erro da arbitragem. É uma equipe competitiva que todos os jogos têm chance de ganhar. Diretoria do Metrobala não poupa críticas ao quinteto de árbitros. Mas infelizmente temos que jogar contra tudo e contra todos. Sob muita chuva, Jack volta a jogar bem e o tal detalhe segue sendo a sina do coelho. E isso me dá confiança para que a gente vá lá em Florianópolis e consiga o resultado de vitória que nos interessa. Figueira soma 1 ponto e está sem ver ninguém na frente dele. Vencer em casa, né, e somar pontos fora, eu acho que, digamos assim, a nossa lição de casa foi concluída. Éber e Diego Jardel comandam goleada azurra com início desesperador. Na batida, Kleber Santana mandou na trave. Milton Duó monta esquema defensivo e assiste derrota da Juve. Então agora nos concentrarmos e potencializar toda a nossa força para essa partida. Bruscão, que é um time Ardido. vence fora de casa e assume a liderança. Foi uma boa partida do Brusque com um bom resultado. Torcida do Marinheiro vê time perder a primeira no hexagonal. Nossa equipe tem um volume de jogo maior e merecia um resultado melhor. No duelo dos desesperados, a Atlético vence Chapecoense na Baixada. Uma vitória para ser ressaltada, grandiosa. Foram 3 oportunidades para nós que a gente não fez, e o Atlético teve a capacidade de fazer o gol. Tem muita coisa pra gente conversar hoje por aqui e está ele, Cláudio Miranda, já postos em nossos estúdios. Você também, como sempre, pode participar conosco através das redes sociais. facebook.com/Jogo Aberto é a nossa fanpage e no Twitter e no Instagram. O Instagram agora está 100% ativo, viu? É o @Jogo Aberto SC, 12:33. A gente já volta. Jogo Aberto Santa Catarina. Oferecimento. Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência. Está no ar, Jogo Aberto SC. Vamos dar uma olhada nos resultados de ontem. Quadrangular e hexagonal na tela, olha lá. O Criciúma venceu o Metrobala do Vale 1-0. Jogo muito polêmico, principalmente por conta do gol. Daqui a pouco o Claudinei vai comentar. Joinville e Figueira ficaram no 1-1, sob muita chuva, hein? Aí ontem, pelo hexagonal, no hat-trick de Éber, o Avaí fez 3-0 no Juventus. Atlético de Birama 1-0 na Chape, provocando uma crise ainda maior na Chapecoense, time de Série A, situação delicada. E o Marcílio Dias perdeu para o dos Santos, 12:35. Cláudio Miranda, meu irmão, beleza? Essa vitória do Avaí, hein? É para de fato acabar com qualquer tipo de problema ou ainda está muito longe disso? Não, longe disso, até porque vencer o Juventus era obrigação que o Avaí tinha. Teria que fazer o resultado, teria que fazer um bom resultado de futebol convincente. O primeiro tempo deixou o torcedor muito assustado. No segundo tempo, o Avaí jogou um pouco mais e Éber, que veio do banco, acabou fazendo o seu papel. A expectativa que se tem é que o Avaí realmente acerte. Eu confio muito no trabalho do técnico Pingo. Infelizmente, o Avaí começou bem o jogo, teve a oportunidade aí, nesse pênalti muito bem marcado, aconteceu. Diego Jardel fez uma partida muito boa e Kleber Santana, a partir do momento que perdeu esse pênalti, está na hora de tocar o batedor do Avaí. Acho que tem que dar uma folga para o Kleber Santana. Ele perdeu esse pênalti, se complicou. Aí, pro bem do Avaí, Éber veio para o gramado. Paulo Sérgio saiu machucado. Paulo Sérgio acaba de sair machucado e Éber veio para o gramado. E a partir daí o Avaí construiu uma vitória com um jogador que eu também tenho muita confiança, chamado Éber. Já tinha o Michel Delano de Capelli, teve oportunidade, acabou se contundindo e não voltou a praticar o seu bom futebol. Mas tenho muita confiança. O grande problema da noite qual foi? A vitória havaiana era esperada. Eu realmente acreditava na vitória do Avaí. Só que contra o Brusque a história vai ser outra. E aí você tem que, acima de tudo, unir todas as forças. Quando o incêndio estava quase sendo debelado naquele momento, aí venceu o Luiz Alberto com álcool e fez questão de realmente voltar a criar uma crise no estado da ressacada. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que escreveu o empresário Luiz Alberto no Twitter, logo depois da matéria do Avaí, no próximo bloco, Claudinei. Agora vamos repercutir também nesse início de programa
o gol do Criciúma, não se fala em outra coisa. Bem, eu tenho falado aqui, não sei se estou sendo mal interpretado, também eu tenho que falar o que diz a minha consciência. O Criciúma, se tudo fosse correto, o Criciúma sequer estaria no quadrangular semifinal. Essa vaga seria da Chapecoense, foi a grande prejudicada. E o prejuízo ontem foi muito grande. Você tem um quinteto de arbitragem e aí Carlos Beckenbrock, que é um árbitro, que é um assistente muito bom, não vê esse impedimento. É bom repetir o lance, até para que o torcedor do Criciúma tenha consciência e ele sabe do que estamos falando. O Criciúma não tem praticado um bom futebol. O Criciúma é uma equipe, olha lá. Então você vê que os jogadores já estavam toque na cabeça. Os jogadores já estavam em impedimento. Aí certo? Vai voltar, vai ter um rebote. Não, pode ir mais um pouquinho. Aí você tem três jogadores no impedimento. Aí na hora do Nesse chute, rebote aí, são 3 jogadores impedidos do Criciúma. A bola sobrou pro Paulo Baia, que era um dos jogadores impedidos. Ele bateu o Paulo Baia. e a bola voltou. Não é só o Paulo Baia, né? Então, quer dizer, o Carlos Beckenbrock, ele poderia ter anulado já quando a bola foi em direção ao Paulo Baia. Não fez isso. E se você observar bem, o Paulo Henrique Godoy Bezerra, ele olha pro árbitro na intenção de ter para ter alguma coisa errada aí. Olha pro assistente. Sim. O assistente acabou correndo pro meio. Então, quinteto e arbitragem, árbitro adicional, acabam prejudicando o futebol catarinense, infelizmente. Agora você vê, claro, a posição do Braulio da Silva Machado, que é um excelente árbitro, não é favorável, porque ele era o árbitro adicional ali atrás do gol. É o lance todo do assistente, o Carlos Beckenbrock. O torcedor começa a falar assim, estão querendo ajudar, não. uma má intenção. Tu entende dessa forma também? Não, de forma alguma. Eu estou querendo dizer que o Criciúma está sendo ajudado, que a federação quer levar o Criciúma à final. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nos erros de arbitragem, isso é ruim para o Criciúma. Porque o Criciúma não vem praticando bom futebol. O Criciúma tem jogado muito mal. E o Criciúma não estaria no quadrangular semifinal, não fosse os erros de arbitragem. Qual foi o grande prejudicado nisso tudo? A Chapecoense, que estaria no quadrangular semifinal e agora corre o risco de ser rebaixado. O futebol catarinense, infelizmente, passa por erros de arbitragem que são inadmissíveis. O erro ontem, mas foi inadmissível. Mas você está falando contra o Criciúma. Não, estou falando contra a arbitragem do futebol catarinense. E para o bem do Criciúma, porque o Criciúma está jogando mal. Claudiani, olha, você tocou acho que num ponto que até agora ninguém havia falado. Os erros estão escondendo uma situação do Criciúma que é ruim, que vem uma Série A forte por aí vai chegar lá, meu irmão, e o negócio vai ser bem diferente. Não tenha dúvida, eu quero o bem do Criciúma, quero o bem do futebol catarinense. Agora eu também quero justiça do futebol, quero que ela sempre aconteça. Os erros vão acontecer, infelizmente, todos os maiores erros acontecidos foram favoráveis ao time do Criciúma, que sequer estaria no quadrangular semifinal. Isso esconde para o torcedor criciumense, aquele mais fanático, não aquele que está pensando, está refletindo sobre o que acontece, mas aquele mais fanático esconde a realidade do futebol do Criciúma, que já esteve muito mal e piorou. A gente vai dar uma rápida parada, 12h, 40 minutos agora. Depois do intervalo, claro, o seu filé mignon, o futebol catarinense. Dentro de mais alguns instantes, assista a mais completa cobertura do Campeonato Catarinense. Com o gol de Paulo Baier no segundo tempo, o Criciúma garantiu a vitória sobre o Metropolitano aqui no Heriberto Wilson. É uma equipe competitiva que todos os jogos têm chance de ganhar. Deixa para a diretoria, deixa para as pessoas verem as imagens, os lances. Não vou falar não. Joinville empata mais uma e Figueirense segue líder. Digamos assim, a nossa lição de casa foi concluída. A equipe está mantendo o padrão. Aqui em Ibirama, o Atlético quebrou o jejum depois de 6 partidas sem vencer. Jogo truncado, jogo bastante de contato físico. Então uma vitória para ser ressaltada, grandiosa. E aqui na ressacada, Avaí venceu o Juventus pelo placar de 3-0 e passou a respirar um pouco. Primeira vez na carreira que eu faço 3 gols, né? Tô muito feliz, muito contente. Temos uma decisão agora enorme contra o Ibirama em casa. Todos os times da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Meio-dia e 43 minutos. E num jogo que deu muito o que falar nas redes sociais, nas coletivas, nas rádios, nas TVs, nos jornais, o Criciúma venceu o Metropolitano. Quase 7 mil torcedores para Criciúma e Metropolitano. O jogo foi movimentado. No primeiro tempo, 2 chances claras de gol, uma para cada lado. A primeira foi com o Luca, que fez bela jogada e tirou do goleiro, mas Alessandro apareceu para salvar o Metrô. Na segunda, bola enfiada pelo mesmo Alessandro. Edmar, na cara do gol, bateu cruzado e perdeu a melhor chance da equipe de Blumenau no jogo. Ainda na etapa inicial, Maílson arriscou de fora da área para a boa defesa de Thiago Chitão. Já no segundo tempo,
Paulo Baier, que estava sendo poupado, foi para o jogo. E foi ele mesmo quem definiu a partida. Com esse gol e impedimento, fez 1-0. O auxiliar FIFA, Carlos Beckenbrock, nada marcou. E Paulo Henrique Godoy Bezerra confirmou o gol. Mais uma vez, a arbitragem saiu questionada do Heriberto Wilson. Desta vez foi o visitante, o Metropolitano, quem reclamou o impedimento no gol de Paulo Baier. Logo após o apito final, jogadores, diretoria e comissão técnica do Metropolitano foram para cima do árbitro. Desde que nós entramos no quadrangular final, a pressão em cima do nosso time ela é absurda. A arbitragem fala com nossos jogadores, ameaça. Então é um complô contra uma equipe que eles não querem que seja final em Blumenau. Então não tem mais o que falar. Eu acho que deixa a cúpula resolver o que eles querem fazer e vamos cumprir a tabela até o final, mas infelizmente temos que jogar contra tudo e contra todos. Olha, eu não vou falar em arbitragem mais não. Deixa para a diretoria, deixa para as pessoas verem as imagens, os lances. Não vou falar não. Lógico que não é uma super equipe, uma equipe maravilhosa, não é longe disso, mas é uma equipe competitiva que todos os jogos têm chance de ganhar. Pois é, palavras diferentes. Agora tem um detalhe, né? O outro jogo, Caio Júnior reclamou demais da arbitragem. Nesse jogo ele não quis falar. Claro, agora vendo as imagens eu tenho certeza que ele está pensando de uma forma diferente. Cláudio Onir Miranda também tem um outro detalhe que a gente sempre bate na tecla aqui no Jogo Aberto SC. Por que não colocam no futebol o tal do desafio que tem no tênis? Aí para depois você não colocar por terra todo o trabalho que é feito numa equipe modesta como é o Metropolitano, que é um investimento, há uma expectativa de toda uma cidade, e aí por um erro crasso acaba acontecendo isso. Logicamente, independe da Federação Catarinense ou do futebol catarinense. Claro. Depende muito mais da FIFA. Eu acho que esse momento vai ter que chegar, porque não se admite mais. O torcedor vai para o estádio e olha como é importante você ter o recurso da imagem. A imagem mostra muito claramente que existe um impedimento. E aí poderia, naquele momento, parar o jogo, verificar, foi impedido, volta tudo, tiro de meta ou bola ao chão para o time do Metropolitano. Aí tem o seguinte, viu, Cláudio? Já pintou nas redes sociais aquela famosa linha de impedimento. O pessoal, claro, não poupa. Dá uma olhada na linha de impedimento que está aparecendo aí nas redes sociais. Olha lá. Opa. Então não está impedido. Não. Por essa linha, não. É uma linha muito bem feita. Mas aqui, ó, não se admite mais. Mas fica claro, né, meu? Olha só. Não se admite mais esse tipo de erro. E aí, as redes sociais, o próprio torcedor criciumense está verificando isso. Eu acho que o Abel agiu com toda a razão. Não dá mais falar em arbitragem. O erro acontece. E aí, o que vai acontecer com o Carlos Beckenbrock? Infelizmente, tem que pegar uma geladeira. O papel dele dentro do jogo é principalmente esse, a linha do impedimento. E olha que ele está bem colocado no lance. Volta com aquela linha do impedimento e olha onde está o Carlos Beckenbrock. Olha lá, ó. Mas é que ele está olhando, mas na imagem da TV, durante a transmissão, estava acompanhando, ele estava olhando para a bola, mas também não quer dizer muita coisa, porque se o cara olha para a bola, ou ele escolhe, não, ele tem que olhar o último zagueiro do Metropolitano. É para a linha ele ou tem que estar bola. colocado onde está o último zagueiro do Metropolitano. Se ele tivesse colocado onde está o último zagueiro do Metropolitano, ele teria levantado a bandeira. Ah, é assistente FIFA. Mas errou, e errou feio. Merece geladeira. E o Criciúma tomar cuidado, porque o Criciúma não está jogando bem. No futebol, o Criciúma não tem apresentado, não tem feito as apresentações que se esperava de um time que é milionário em Santa Catarina. Pois bem, olha lá, repetição do lance. Braulio tá lá atrás. Olha só. Não acompanha muito bem o lance dali. Tu pega o Braulio, tu pega o Paulo Henrique Godoy Bezerra, tu pega uma criança de 8 anos. Ela estaria verificando que impedimento existe. Pois é, exatamente. Independente da posição, se está na linha de fundo, se está onde está o Paulo Henrique, logicamente é função do Carlos Beckenbrock. Claro. Mas eu repito, tu pega o Braulio, tu pega o Paulo Henrique, uma criança de 8 anos, ela daria impedimento. Muito bem, 12h e 48 minutos e agora nós vamos falar do Figueira, viu, senhor Fábio Leonardo? É o seu Figueira, pode tomar o seu remédio, porque o empate foi com o Jack lá na arena, que ontem não estava tão pulsante assim, até porque desabou o mundo por lá. A chuva não deu trégua antes nem durante o jogo. Com o gramado encharcado, as duas equipes optaram pelo jogo aéreo como recurso. O Figueirense pressionou primeiro. O Joinville equilibrou rapidamente. Em cobrança de escanteio, a bola levantada na área sobra para os pés de Jael, que com categoria abre o placar. O Figueirense também respondeu no escanteio. Marcos Assunção cobrou e Nirley apareceu para completar de cabeça e empatar. O Jack tentou retomar a frente do placar imediatamente, mas não conseguiu. As melhores oportunidades para isso vieram no segundo tempo.
Marcelo Costa, na entrada da área, obrigou o Thiago Volpi a fazer boa defesa. Edgar Júnior também tentou na dividida dentro da pequena área. Marquinhos Pedroso respondeu pelo lado do Figueira. No fim da partida, os donos da casa ainda tiveram duas grandes oportunidades. Fernando Viana chutou para fora e Jael, no cruzamento rasteiro, tocou a bola na trave. 1-1, placar final. Foi o terceiro empate do Joinville em 3 jogos. O resultado mantém as duas equipes invictas no quadrangular final. Melhor para o Figueirense, que permanece na liderança. Vencer em casa, né, e somar pontos fora, eu acho que, digamos assim, a nossa lição de casa foi concluída. Agora a gente tem que fazer realmente essa lição de casa no segundo turno, que eu acho que uma vitória, 2 obviamente nos classifica, independente do último jogo contra o Criciúma fora. A equipe está mantendo o padrão, tá mudando e tá mantendo o nível de atuação. E isso me dá confiança para que a gente vá lá em Florianópolis e consiga o resultado de vitória que nos interessa. Ontem o Claudinei Miranda esteve lá na cidade de Joinville, daqui a pouco ele comenta, a gente vai dar uma olhada agora na classificação do quadrangular. Já são 3 rodadas, ou seja, primeiro turno já era metade dessa parte de classificação dessa segunda fase. Figueirense continua na liderança, 5 pontos. Criciúma é o segundo com 4, depois Joinville tem 3, Metropolitano 4 pontos, assim está a classificação. Claudionir, você que esteve ontem na cidade de Joinville, fala pra gente um pouquinho desse jogo, por favor. Fiquei muito contente por assistir um bom jogo tecnicamente, apesar intensamente a vitória, precisava dela, e com o Juliano como um jogador para fechar o corredor que fica nas costas do Wellington Saci. Com isso, o Joinville foi para cima, fez o primeiro gol merecidamente, mas realmente o empate era o resultado mais justo. O Joinville em alguns momentos abusou da força e o Figueirense entrou nesse jogo. Poderíamos ter inclusive expulsão, o que não aconteceu. Se o árbitro errou nessa partida, errou para os dois lados. Quer dizer, ele não usou pesos diferentes nesse jogo. Ele acabou não expulsando e poderia ter sido expulso o Nirley numa falta que fez quando já tinha tomado o cartão amarelo. Golaço do Jael, meu amigo, no rebote que foi para frente da área, no soco que deu ali, mas o Jael estava livre para fazer o lance. Agora, essa aí do Nirley, olha como subiu bonito o Nirley para fazer o gol de empate. Fernando Viana teve nos seus pés a grande oportunidade do jogo, no minuto final de partida, aos 48, poderia ter decretado a vitória de Joinville, que a partir dos 35 jogou mais, partiu para cima e encurralou o Figueirense, como havia acontecido em Blumenau com o Metropolitano. O que acontece? Figueirense está jogando um bom futebol. Figueirense joga bem em casa e também se posta taticamente muito bem fora. Léo Lisboa apareceu muito bem para a partida. Marquinhos Pedroso, que faz a jogada aí, é um atleta que está sendo muito interessante. Figueirense está trazendo alguns garotos para o jogo e isso é muito bom. O Joinville teve a chance final, 48 a partir dos 35, só deu o Joinville atuando tanto pela direita como pela esquerda. Essa bola aí, caprichosamente, o Jael acabou beijando a trave, mas o Fernando Viana teve a bola do jogo. Resultado justo, 1-1. Um grande jogo e continua tudo aberto. Joinville é o maior prejudicado na situação do Criciúma porque teria uma melhor condição. Aliás, o Metropolitano teria uma melhor condição na tabela. As palavras mais ditas ontem no estádio da Ressacada. Sai Zica, sai Urucubaca, sai Nhaca. Saiu com 3 gols dele. Éber, que noite do atacante, hein? Antes do jogo, o clima era tenso na Ressacada. Mas com a bola rolando, o Avaí foi pra cima, querendo fazer as pazes com a torcida e com as vitórias. Vitória que poderia, eu disse, poderia ter sido construída a partir desse pênalti, sofrido pelo Diego Jardel. Mas nada disso aconteceu. Na batida, Kleber Santana mandou na trave. Em um lance normal, Paulo Sérgio acaba sentindo lesão. Na dividida com o goleiro, Betinho fica no chão. O primeiro deixa o jogo, o segundo permanece em campo. Aí o torcedor pensa, será que vai dar tudo errado de novo? Ai, ai, ai. Tá feia a coisa, campeão. Mas vai sair, pode deixar que vai sair. Mas no segundo tempo as coisas começariam a melhorar um pouco. O responsável por isso, um cara que saiu de lá, do banco de reservas. Antes, porém, o moleque travesso através de Diego Souza quase apronta, viu? Só que o Avaí tem Éber, que na entrada da área bate firme e conta com a ajuda do goleirão para soltar o grito preso na garganta. O Juventus tenta estragar tudo com o baixinho Jabá, mas o Avaí tem Diego Jardel, chute forte, Maurício dá rebote e a bola cai nos pés de Éber, 2-0. O Juventus insiste, mas Éber voltaria a brilhar. O camisa 18 do Leão é lançado, invade a área,
passa pelo goleiro e corre para o abraço. Ou melhor, corre e se ajoelha para agradecer a noite especial. A noite que ele ajudou o Avaí voltar a vencer, depois de 24 dias de pura tensão. Primeira vez na carreira que eu faço 3 gols, né? Tô muito feliz, muito contente. Mais contente ainda por ter eu, juntamente com o nosso elenco, nosso grupo, ter tido a primeira vitória. Espero que seja a primeira de muitas. A equipe, ela reagiu bem e conseguiu um resultado que eu acho importante, até para a sequência do trabalho. Temos uma decisão agora enorme contra o Ibirama em casa, né? A equipe que também vem de uma vitória. Então agora nos concentrarmos e potencializar toda a nossa força para essa partida. O Avaí tinha conseguido efeito suspensivo pro Marquinhos Santos, pro Eduardo Costa, pro Roberto. Por conta de uma má interpretação, ou pelo menos numa dupla interpretação, preferiu não utilizá-los. E deu certo, Claudio. Mesma situação aconteceu com o Everton Santos. É bom não utilizar nesse momento mesmo, porque você tem medo. E aí você pode jogar todo um trabalho pelo lixo. Então aguarda um pouco mais. E o Avaí praticou um bom futebol no segundo tempo. O Pingo vai ajeitar a casa. Eu ouvi o seu comentário lá em Joinville quando você dizia o seguinte: o Pingo já começou a arrumar a casa e ele tem tudo para fazer isso. Vai ser um trabalho a médio e longo prazo. O que interessa para o Avaí nesse momento, se manter na Série A do Campeonato Catarinense. E aí começa a arrumar também o time para a Série B. Você prestou atenção no primeiro gol do Weber? Nós estávamos com o nosso querido Assis Vieira junto da galera do Avaí. Na hora que ele partiu pro ataque, dá uma olhadinha no fundo. O que fala um torcedor? Olha só. Pra quem não pegou, volta. Volta, é importante voltar. Vai ser o Figueirense! Mas o torcedor tem aquilo, né? Ele ainda mantém aquela situação do Weber que jogou no estádio Orlando Scarpelli. Na verdade, o Weber vai ser muito importante pro Avaí, ainda no hexagonal e na Série B. Bom jogador, fez 3 gols ontem. Parabéns, Avaí, bom resultado. Infelizmente, depois é que a coisa complicou. É verdade. Vamos dar uma olhadinha nesse depois então, Claudio? Vamos olhar o que escreveu o empresário Luiz Alberto logo após a partida nas redes sociais. Olha, jogou a famosa titica no ventilador, né? Ó, esperei essa bela vitória para não tumultuar o ambiente. Que menino bom. Opa! Que menino legal. Então, Ele esperou uma grande vitória, não vai tumultuar. Vamos lá. Mas deixo claro minha insatisfação pelo boicote que meus atletas estão recebendo pelo seu Chico Lins. Chico Lins é um cara muito honesto, um cara que trabalha muito pelo futebol, esteve recentemente no rádio e que eu acredito muito no Chico Lins. E depois, passa para a próxima. A nação havaiana não pode ser manipulada. Não é porque uma simples vitória contra o rebaixamento, vamos nos esconder. Abram os olhos. Mas manipulado por quem? E o que é que está acontecendo? Já que ele jogou tudo no ventilador, então coloca, né? Próxima. Nunca me defendi. Agora convoco todos os torcedores de verdade e vamos esclarecer tudo pelo bem do Avaí. Estamos esperando, então. Não, mesmo Luiz Alberto, esse é o mesmo Luiz Alberto, com uma bela parceria, e conseguiu levar o Avaí à Série A do Campeonato Brasileiro, com bons jogadores. Mas é o mesmo Luiz Alberto também, em determinado momento, tumultuou a vida na ressacada. E agora, quando o Avaí consegue uma vitória que era obrigatória, 3-0 para cima de Juventus, o Avaí não fez nada demais, mas pelo menos tirou aquele peso. Aí venceu o Luiz Alberto para tumultuar o ambiente. Quando deveria estar falando apenas dos gols do Weber, de um bom momento que o Avaí pode ver a partir de agora. Vamos ter que comentar sobre o seu Luiz Alberto. Me poupe, né? O que ele queria? Mas, os caras dele estavam sendo usados, jogadores dele estavam sendo usados. Paulo Sérgio foi machucado. Pará está muito mal. Respeito profissional, mas está muito mal. Paulo Sérgio teve toda a chance do mundo. O Roberto está jogando. O que mais que se quer, gente? É verdade. Muito bem, vamos agora de Atlético de Ibirama e Chapecoense, porque por lá a crise na Chape aumentou. No primeiro tempo, o Atlético de Ibirama foi para cima em busca da vitória. O gol até saiu neste lance, mas o juiz marcou o impedimento e o placar ficou no 0-0. Ainda na primeira etapa da partida, outro ataque do Ibirama. A bola bate no braço de Rafael Lima. A torcida pede pênalti, mas o juiz interpretou como toque involuntário. No segundo tempo, Edinho aparece para marcar o gol da partida e fazer 1-0 para o time da casa. A Chapecoense esboçou reação. Uma, duas, 3 vezes. Mas sem resultado. O Ibirama segurou o placar em 1-0 e quebrou o jejum depois de 6 jogos sem vencer. Vai ter muito valor para nós. Em termos de pontuação, a gente simplesmente iguala, né, com a Chapecoense 3 pontos, com o Avaí 3 pontos, né? Mas eu acho que dá mais corpo para a gente, já no próximo jogo, ser um time mais confiante dentro da partida. E depois nós tivemos 3 oportunidades claras de gol, 2 com o Dieguinho, uma com o Fabinho Gaúcho.
Então foram 3 oportunidades para nós que a gente não fez. E o Atlético teve a capacidade de fazer o gol e ganhou e somou os 3 pontos. No outro jogo do hexagonal, Jocely dos Santos embalou a segunda vitória consecutiva dele no comando do Bruscão. Acho que a nossa equipe criou as melhores chances. A minha equipe jogou mais, trabalhou mais a bola. Duelo acirrado na parte tática, mas a vaga na liderança do hexagonal ia ser decidida na bola. E o zagueirão do Marcílio acabou errando em bola quando podia ter afastado. O lance continuou e ela acabou nos pés de Gilton, que de fora da área botou lá dentro. 1-0 Brusque. Agora olha o Brusque trabalhando a bola dentro da área do Marcílio. Aldair começou a jogada, a bola voltou para ele, e aí o camisa 10 do Brusque não teve dúvida. 2-0 Brusque. A oportunidade para o Marcílio diminuir veio na bola parada. Paulo Josué foi para ela confiante e surpreendeu o goleiro Wanderson. 2-1. Mas ele só foi surpreendido dessa vez, viu? Fechou o gol do Brusque no resto do jogo. Fim de partida, Marcílio 1, Brusque 2. Foi um jogo bastante complicado, né? A gente sabia que a equipe do Marcílio ia pressionar a gente o tempo todo, né? O fator jogando em casa, né? O Brusque tem uma equipe boa, mas acho que a nossa equipe teve um volume no jogo maior e merecia um resultado melhor. Nós tivemos 2 bolas aqui e fizemos o gol. Soubemos marcar a equipe do Marcílio bem. No segundo tempo a minha equipe jogou mais, trabalhou mais a bola. Uma boa partida do Brusque com um bom resultado. Tá aí, Jocely dos Santos conseguindo a segunda vitória dele. Vamos dar uma olhadinha na classificação do hexagonal, como é que está? Briga de foice, meu irmão. Jesus amado. Olha lá. O Brusque é o primeiro, tem 7. Marcílio é o segundo com 6. O Brusque assumiu a liderança. Depois nós temos Juventus e com 3 pontos. Chapecoense, Avaí e Atlético de Ibirama. Senhor Cláudio Oni Miranda, meu irmão. Bela vitória do Brusque para cima do Marcílio, que vinha bem depois de vencer o Avaí. Você vê o Brusque está 5 pontos e confirmação com relação à situação. Olha, não sou mais rebaixado, que é muito bom para o futebol de Brusque. Marcílio faz uma boa campanha. Chapecoense, Avaí, Atlético de Ibirama. Quem imaginaria estariam os 3 brigando contra o rebaixamento? Rodada importantíssima. Brusque e Avaí vai pegar fogo. Jocely, vai ser ardido, hein? Ardido, fera. Mandar um abraço antes de terminar o programa, Eduardo Peters, de Jaraguá do Sul, sempre assiste ao Jogo Aberto EC, falou comigo ontem na ressacada. Valeu, irmão. Muito obrigado também, Cláudio Oni Miranda. Jogo Aberto EC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, 12:30. Tchau, gente. Ótima tarde.